Eduardo Cunha já cogita fazer delação premiada. Nos últimos dias a gente tem lido aí alguma coisa na internet, tem se repetido em vários sites, sobre a possível delação premiada de Eduardo Cunha. Pois bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto, sobre a possível delação premiada de Eduardo Cunha, sobre a ligação dessa delação premiada com o fato dele ser cassado na Câmara dos Deputados e também com a ligação com os seus aliados, qual é a interdependência que existe nas pessoas que defendem o Eduardo Cunha, também com Michel Temer, atual presidente interino, mas acima de tudo com a votação do impeachment e da cassação do Eduardo Cunha. Além disso, a gente vai mostrar um pouco dos alguns outros blogs, tanto de direita como de esquerda, e os comentários desses blogs e a real intenção desses blogs nessa coisa de combate à corrupção e, enfim, dessas defesas que eles fazem em relação aos seus princípios. Essa notícia aqui ela foi publicada pelo Brasil 247 no dia 15 de agosto de 2016. É importante entender o seguinte, que aqui a gente vai ligar os pontos. São várias notícias de vários jornais, de várias tendências. E a gente vai interligar os pontos para construir toda essa história que a gente vai apresentar aqui nesse vídeo. Aproveito para deixar o meu bem-vindo aí a todos vocês. O canal Notícias Comentadas não tem censura, você pode deixar o seu comentário aí à vontade. Pois bem, essa notícia foi colocada no Brasil 247, como eu falei, e ela diz o seguinte: desde que perdeu a eleição para presidente da Câmara com o candidato Rogério Rosso para Rodrigo Maia, o deputado afastado réu do STF teria parado de falar que fechar o acordo com o Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato seria uma loucura. Então ele parou de falar isso. Por isso que aqui o 247 está cogitando aqui uma possibilidade dele fazer acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Aí algumas pessoas vão dizer, mas o do Brasil 247 é suspeito, que é de esquerda. Pois bem, então vamos passar aqui para outro, que é de direita, o Estadão. O Cunha prepara dossiês sobre seus aliados políticos. Essa notícia foi publicada no dia 2 de agosto de 2016. Portanto, o Brasil 247 publicou no dia 15 de agosto, 2 semanas depois. E ele diz o seguinte: ex-presidente da Câmara reúne documentos sobre financiamento de campanha e cargos para eventual delação premiada. O deputado nega. Mas há indícios, segundo o jornal aqui, o Estadão, prestes a ser julgado no plenário, o ex-presidente da Câmara e deputado afastado prepara um levantamento aprofundado sobre como ajudou seus aliados nos últimos anos. O objetivo é consolidar o material para uma eventual delação premiada na Justiça. Segundo o relato de deputados, o PMDBista vem coletando informações sobre financiamento de campanhas eleitorais. É justamente isso que ele é acusado, o Eduardo Cunha, de ter feito todo aquele processo de corrupção nas estatais aí do Brasil e 2/3, como os próprios Ciro Gomes fala, 2/3 do dinheiro que ele conseguiu desviar através de propina, ele bancou a campanha de deputados, de vários deputados, inclusive do Michel Temer. Então, é muito sério isso, estipula-se que ele tem um grande número de deputados, que a gente vai já falar sobre um possível número desses deputados. Então, aqui o Estadão confirma a notícia aqui publicada no 247, da possível delação premiada. Para quem não sabe, eu coloquei aqui um link de 2015, está até desatualizado, mas foi um link que eu achei aqui com algumas acusações. Outubro de 2015, veja as acusações contra o presidente da Câmara. Então ele apesar de ser aí da base evangélica, que prega aí que abaixo de Deus eles vão fazer a coisa toda certa, o deputado Eduardo Cunha é talvez o mais corrupto do Brasil. E é muito interessante que ele esteja ligado à base evangélica. Inclusive com vídeos aí onde o Silas Malafaia defende ele, diz que ele é um homem muito bom, muito honesto, um abençoado de Deus. Bom, se Deus está abençoando esse tipo de gente aí, essa coisa de religião ela anda meio conturbada, né? Então acho que, caso isso seja verdade, que o Silas Malafaia e o Feliciano estão falando aí desse camarada, então acho que Deus está mudando de valores aí. Não é possível que Deus apoie alguém que está envolvido em corrupção no Conselho de Ética, nas contas no exterior, que tem conta no exterior. E aqui tem propina da Lava Jato, navios sondas, onde dá para roubar, o Eduardo Cunha ele está metido e está roubando muito dinheiro, 34,5 milhões.
Interessante é que ele é acusado e tem provas. Só um comentáriozinho voltando aqui à questão de Deus. Eu não acredito não, pessoal. O negócio de Deus vai apoiar um camarada como esse. Só que, assim, se Deus não está apoiando um camarada como esse, o que é fato, é possível então que esse pessoal da bancada evangélica que apoia esse camarada, que eles tenham desvirtuado a questão da religião. E hoje não mais são representantes de bons princípios, moral, de família, de nada disso. Pessoas que apoiam o Eduardo Cunha com todos esses processos de corrupção em cima do Cunha, elas não devem estar bem intencionadas e possivelmente fazem parte daquela cambada, né, já que o Eduardo Cunha é evangélico, inclusive usou a igreja, se não me engano, a Assembleia de Deus, para desviar recursos. Então há uma boa chance dos deputados da bancada evangélica terem sido ajudados também pelo Eduardo Cunha, que agora está juntando material contra esse povo. As provas de ostentação da família Cunha. Nesse link aqui, que foi publicado aqui pelo Estadão no dia 11 de junho de 2016, ele vai mostrar uma coisa interessante. Com parte do dinheiro desviado aí através do roubo do Eduardo Cunha, da propina, né, desvio da Petrobras e tudo mais, mais especificamente 854 mil dólares foram usados pela mulher do Cunha, adivinha para quê? Não foi para doação de projeto social, nem para ajudar a criança pobre, não. Foi usado para comprar artigos de grife, como bolsas, sapatos e roupas femininas. Isso na França, na Itália, nas melhores grifes do mundo. Então, assim, ela pegava o cartão dela e saía estourando mesmo. O Eduardo Cunha dava o sinal, olha, tá liberado. Aí ela ia lá e saía estourando com tudo. Ela e a filha, que também tem contas nas Suíças, não declaradas, e através dessas contas eles movimentaram muito dinheiro. Então foi para isso que o dinheiro foi desviado. Então parte do dinheiro, maior parte, foi desviada para comprar os deputados, para pagar a campanha deles, e outra parte para pagar a ostentação da família Cunha, que ostenta bastante. Então vamos falar agora sobre os aliados de Cunha. Por que tem tanta gente defendendo? Se tem tanta prova contra o Cunha, inclusive aqui no Estadão eles colocam aqui vários documentos aqui que comprovam o gasto dela, cartão de crédito e gasto no exterior. Por que tem tanta gente defendendo o Cunha? Nós também já falamos que possivelmente ele pagou a campanha desse povo. E aí é interessante saber quem são essas pessoas, quem são os líderes da tropa de choque que blinda Eduardo Cunha. Aqui está no dia 10 de dezembro de 2015, isso deve ser atualizado. Então a gente vai ver aqui, ó, passando rapidamente, a gente vê o primeiro colocado nesses que blindam o Eduardo Cunha. Vamos voltar, o Eduardo Cunha é corrupto, comprovado. E quem blinda ele, muito provavelmente, está dependendo dele também. Ou seja, se acontecer alguma coisa com o Eduardo Cunha e ele fizer delação, essas pessoas, nesse caso aqui Paulinho da Força, muito provavelmente vai ser comprometido com a demonstração de provas. E isso, pessoal, a gente vai ver muito em breve, porque a tendência é que o Eduardo Cunha seja cassado. Então a gente vai ver essas pessoas, o Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, muito provavelmente sendo exposta a vida dele, sendo destruída a vida dele. Então quem são mais aqui? A tropa de choque que está mostrando aqui pelo BBC. O outro é o Manuel Júnior do PMDB, que você vê aqui, esse cara chegou a sair a tapa lá com outro deputado na Câmara, para defender o Eduardo Cunha. E aqui tem algumas explicações aqui sobre a vida dele. Arthur Lira é outro defensor aí, um defensor, digamos assim, árduo do Eduardo Cunha, do PP, olha só, o PP, que é aquele partido que está envolvido em vários processos de corrupção. Assim como Valdir Maranhão, estranhamente votou pela anulação do impeachment quando assumiu a presidência da Câmara, mas ele faz parte também da base do Eduardo Cunha. Felipe Bornier, do PSD, o mesmo partido aí do Bolsonaro, faz parte da base de Cunha. André Moura, esse aqui não precisa nem falar, André Moura está metido em tudo que dá para defender o Eduardo Cunha, ele está lá metido e fazendo complô, né? E ele também é acusado, logicamente, em desvio de dinheiro da Petrobras. Vamos ver o que mais. É importante lembrar que é o seguinte, as pessoas sabem que o Eduardo Cunha está envolvido em processo de corrupção, isso é claro. Mesmo assim, muitos deles votaram a favor do Cunha, contra a cassação do Cunha. Então, é interessante você conhecer no Conselho de Ética, que foram apenas aqueles 20 deputados lá que votaram,
quem votou contra e a favor de Cunha. Quem votou a favor de Cunha, então provavelmente ele tem alguma rabo preso com Cunha, porque todo mundo sabe que o cara é corrupto. Então, assim, votou a favor, então já está na cara. Muita atenção na próxima eleição, que está vindo aí em outubro de 2016. Muita atenção nesse povo. Quem vocês verem esse povo apoiando, minha gente, por favor, vamos renovar a política brasileira. Não votem nesse povo e em quem eles apoiam. Porque todos eles vão estar envolvidos em sujeira. Os outros provavelmente também, mas esses daí estão muito claros agora. Então, assim, veja abaixo quem votou sim a favor da cassação do mandato e não contra a cassação de Cunha. Então, quem votou sim, agora não. Quem votou não? Mauro Lopes. Decore esses nomes, não votem mais nesse povo. Mauro Lopes, PMDB. E em quem eles indicarem também não. Olha, não. Alberto Filho, PMDB do Maranhão. Nelson Moretti, PP do Paraná. Quem votou mais não? Aqui, André Fufuca, PP do Maranhão. Quem votou não? Sérgio Moraes, PTB do Rio Grande do Sul. João Carlos Bacelar, esse aqui, perigoso. Cuidado com quem ele apoia. Washington Reis, PMDB do Rio de Janeiro, outro. Laerte Bessa e Wellington Roberto. Todos esses, decorem esses nomes, pessoal. Por favor, vamos tentar construir um Brasil um pouco melhor. O link vai estar aqui para que vocês revejam. A eleição está vindo aí. Então, esses são os deputados. Só que tem mais gente. O Cunha, ele no dia 17 de julho de 2016, ele diz o seguinte: Cunha diz a aliados que foi abandonado por Michel Temer. E todo mundo sabe que o Temer é homem do Cunha. O Cunha manda no Temer. Então, aqui nesse dia, no dia 17, foi publicado isso, saiu em vários jornais, que o Cunha tinha sido abandonado pelo Temer. E daí, aqui no outro jornal, o Jornal do Brasil, também no dia 14 de agosto, Eduardo Cunha reclama de abandono e faz ameaças a Temer. Então, depois que ele se sentiu abandonado e reclamou, ele começou então a fazer ameaças ao Michel Temer. Que tipo de ameaça que ele poderia fazer? Revelar as coisas que ele sabe sobre Michel Temer. Inclusive, o seguinte, o Cunha chegou a falar o seguinte: ficarei conhecido por derrubar 2 presidentes do Brasil. O primeiro ele já derrubou, que foi a Dilma. E o próximo é o Eduardo Cunha, caso não apoie o Eduardo Cunha. O próximo é o Michel Temer, caso ele não apoie o Eduardo Cunha, a não cassar o mandato dele. A ameaça é relatada na coluna Radar desse fim de semana, ou seja, depois de afastar a presidente Dilma com seu impeachment sem crime de responsabilidade, o Eduardo Cunha estaria se preparando para detonar também o interino Michel Temer. Reportagem da revista Carta Capital desse fim de semana também informa que ele teria grampeado Michel Temer sobre velhas parcerias no setor portuário. Então existe isso dele ter grampeado. Olha só, a coluna do Radar diz aqui: ficarei conhecido por derrubar 2 presidentes do Brasil, diz Cunha. Apesar dessa notícia ter sido publicada na revista Veja, tá, pessoal? Muito cuidado, que a revista Veja mente muito, ela mente demais. Mas enfim, a notícia aqui repercutiu, a gente está falando aqui, segundo o que ele diz é o seguinte: Maurício, ele diz: o interlocutor de Eduardo Cunha saiu apavorado de uma conversa recente com o político. Bem a seu estilo, que mistura megalomania e ameaça, o ex-presidente da Câmara cunhou uma frase de efeito: ficarei conhecido por derrubar 2 presidentes do Brasil. Mais uma vez, muito cuidado, que essa revista é muito mentirosa. Jornal do Brasil diz no dia 2 de julho, Funaro: Eduardo Cunha pode implodir governo Temer. É lógico, se o Eduardo Cunha está intimamente ligado aí com o governo Temer, inclusive vai ao encontro lá, de Michel Temer, lá no Palácio do Jaburu, que é onde o Temer mora, residência oficial dele. E daí o Eduardo Cunha sabe muitos podres do Temer. Naquele delação lá do Sérgio Machado, o Cunha também está ligado ali com o Temer, mostra também que eles participam do mesmo processo de corrupção. Juntando todos esses fatos, pessoal, temos o seguinte: nós temos o processo de votação da cassação do Eduardo Cunha e do impeachment da Dilma. E aí, veja bem, se o impeachment da Dilma for votado depois da cassação do Cunha, o Cunha pode se rebelar, Aliás, se a cassação do Eduardo Cunha for votado antes, ele pode se rebelar contra o Temer e fazer as denúncias que ele quer falar sobre o Temer, e isso influenciar na votação do impeachment. E é aqui que vem o grande segredo do negócio. Então, o que você acha que o Temer vai querer
para se proteger e tentar salvar o amiguinho dele. Com certeza ele vai se manifestar e pedir que a cassação do Cunha seja votada somente depois do impeachment, porque aí já está tudo resolvido. A Dilma fica fora, ele fica no cargo dele, e daí pode acontecer o que quiser com o Eduardo Cunha. E é isso, exatamente isso, que foi publicado aqui no dia 1º de agosto, no jornal aqui, atarde.com.br. Temer prefere a cassação de Cunha seja votada após o impeachment. Que é justamente por causa disso. A avaliação é de que, se cair antes de Dilma, Cunha pode tumultuar o processo de impedimento de petista. E daí o que acontece? Votação da cassação de Cunha só depois do impeachment. Aqui o aliado dele, o Rodrigo Maia, decidiu então marcar para o dia 12 de setembro, ou seja, depois do impeachment. Só que setembro também tem outra coisa mais estratégica. 12 de setembro, o importante é que seja 12 do impeachment, depois do impeachment. E a data do impeachment da Dilma ficou para 25 de agosto. E você vai notar o seguinte, 12 de setembro, por que setembro? O impeachment da Dilma, 25 de agosto. Ele não votou a cassação, ele não colocou a cassação do Cunha para 26 ou 27, 28 de agosto. Tudo bem que ele já queria botar depois do impeachment, beleza, para proteger, para consolidar o Michel Temer no governo e tirar a Dilma. Depois disso, aí pode explodir o Eduardo Cunha. Só que ele não colocou somente o da Dilma antes do Cunha. Ele colocou para setembro do Cunha. Por que setembro? Por que você acha que é colocado em setembro? Maia marca a votação para 12 de setembro, votação do Cunha. Por quê? Porque justamente que é o seguinte, olha, 12 de outubro de 2016. PMDB age para esvaziar a votação da cassação de Cunha na Câmara. Justamente isso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que só prosseguirá a votação caso haja pelo menos 400 deputados presentes. A bancada do PMDB na Câmara se articula para esvaziar a sessão do dia 12 de setembro, que vai analisar o pedido de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. O movimento começa a influenciar bancadas de outros partidos da base aliada, principalmente do Centrão, grupo de siglas liderado por PP, PSD, PTB e que apoia o PMDB. Em algumas dessas bancadas, deputados já admitem que podem seguir o exemplo do partido do Cunha. Eles vão fazer tipo a votação do impeachment. Aquela turma toda que votou pelo impeachment, ela tem muita ligação com o Cunha. Se aquela turma apoiar também o Eduardo Cunha, e a gente vê que são quase 200 deputados aí que formam a base aliada do Cunha, aqui a gente vê, ó, aliados de Cunha trabalham para esvaziar a sessão de cassação e falam em até 200 abstenções. 200 abstenções, são 200 deputados que provavelmente não aparecerão no plenário para votar sua cassação. Esse número coincide também com o número do pessoal que votou pelo impeachment. Tá? Claro que esse número aqui é menor, mas esse número vai naquela direção lá. Eles estão tentando pegar todo aquele pessoal que votou pelo impeachment para não aparecer aqui no dia da cassação. E a desculpa vai ser o quê? O clima eleitoral, que no dia 3 de agosto já esvaziou a Câmara dos Deputados em plena quarta-feira. Eles vão falar o quê? Bom, eleição é em outubro. E aqui a gente está em setembro, dia 12 de setembro, que é o dia da votação da cassação, aí não vai estar todo mundo em eleição. Não vai estar todo mundo em eleição quando for no dia 25 de agosto. Vocês vão notar que a Câmara vai estar cheia. Mas no dia 12 de setembro vocês vão notar que a Câmara está vazia. Isso vai deixar muito claro o quê? Que essa bancada que apoia impeachment também apoia Eduardo Cunha, que também está envolvido em todo aquele processo de corrupção lá do início, quando nós falamos que o Eduardo Cunha desviou dinheiro das estatais e boa parte desse dinheiro ele bancou a campanha dos deputados para mantê-los refém. E agora poder usar esse poder que ele tem, que é um poder muito grande, a seu favor e a favor de toda essa máfia, toda essa corrupção que tem no Brasil. Então eu convoco vocês a realmente, quem tiver contra a corrupção, que fique atento a isso. Que cobre de seus deputados, quem sabe que eles apareçam na Câmara para votar. Porque as provas aqui estão muito evidentes. Tudo aqui está conspirando, tudo aqui está demonstrando esse grande esquema de corrupção montado aí, chefiado, digamos assim, pelo Eduardo Cunha. E aí a gente vai ver agora, para finalizar o vídeo, dois blogs. Um a favor e outro contra. Aí você vai ver um pouco a posição da direita e da esquerda, ou de pessoas, ou como você definir. Vamos começar pelo blog aqui, apesar de você ter visto todas essas provas aqui, né? Isso aqui são provas, são notícias, mas são provas.
Aí a gente vai começar aqui pelo antagonista, que é desse camarada aqui, Maynard, sei lá como é que ele se chama. Então, esses três aqui que são da extrema direita. Ele diz o seguinte: Rodrigo Maia garante julgamento de Cunha. Aí ele fala o seguinte: Rodrigo Maia disse a antagonista que as críticas sobre convocação do julgamento do Eduardo Cunha para 2 de setembro, uma segunda-feira, não tem cabimento. Se não tiver quórum na segunda, como alega, convocarei a sessão novamente para terça-feira e depois para quarta até votarem. Ele lembra que a votação do impeachment da Dilma aconteceu no domingo, com plenário lotado. Então aqui você vê o camarada altamente tendencioso, nesse antagonista, meio que querendo dizer que o Rodrigo Maia, olha que cara bacana, ele está garantindo o julgamento de Cunha. Ou seja, é um cara bom, é um cara honesto. Ele não fala que o Rodrigo Maia escolheu a data de setembro, que é para os deputados terem a desculpa que vão estar em eleições. E também não fala que o Rodrigo Maia escolheu a votação para depois da votação do impeachment. Lembrando o seguinte, pessoal, por que fala antes ou depois do impeachment? Porque a votação do Eduardo Cunha já bateu o recorde, é a mais longa da história do Brasil, no Conselho de Ética, em tudo. Ele já está quase um ano para ser julgado. E sempre com essas enrolações, apoio desses blogs aqui de direita, que são conspiradores a favor de golpe. Eles tentam, porque eles não gostam da esquerda, eles justificam todo e qualquer movimento, mesmo que seja o mais pilantra possível, eles justificam esse movimento dos pilantras só para ser contra a esquerda. Eles não necessariamente, sabe, entende? Eles não necessariamente são a favor do país. Eles querem que a esquerda se lasque. Então eles são a favor de qualquer bandido. Aí eles tentam justificar aqui os atos dos bandidos. Isso fica muito claro aqui no blog do antagonista aqui desse pessoal. Aí você tem o outro aqui, o Brasil.online, né, que ele diz o seguinte: Rodrigo Maia comanda a Operação Salva Cunha. Aí ele cita aqui como base o 247, ou seja, dá a entender, eu não conheço aqui esse blog, mas dá a entender que é um pouco de esquerda. Nenhuma surpresa. Primeira declaração, Rodrigo Maia honra seu trato, salvar Cunha. Nenhuma surpresa. Primeira declaração do Rodrigo Maia, Cunha foi talvez o melhor presidente. Essa publicação aqui, vamos ver se tem uma data, ela é bem anterior a essa questão da votação do impeachment. Ele diz aqui, ó: a natureza do golpe brasileiro é cada mais escancarada. Caça-se a presidente honesta e chantageada pelo parlamento enquanto se preserva outro chantagista. No mesmo dia que o Senado avançou mais uma casa, enfim, você pode ler aqui. Então, um blog mostra o Rodrigo Maia como comandante de uma operação Salvamento Cunha. Por quê? Porque fez essa movimentação aí, botando para setembro. E mostra também, o outro blog mostra o antagonista defendendo bandidos, mesmo em nome de uma causa, sei lá que causa é essa. Mas é muito, digamos assim, deplorável a pessoa defender bandidos, ficar aliado de bandidos só porque não gosta de uma outra posição que também rouba, que também sacaneia, que faz tudo. Né? Então, o que a gente vê aqui na grande mídia, nesses formadores de opinião, são pessoas mal intencionadas querendo defender a sua parte do bolo, a sua milícia, o seu grupinho de gente que vai beneficiar esses camaradas. Então, muito cuidado com isso. Esse ano é ano de eleição e eu peço que vocês examinem, façam um jornalismo mais investigativo, como é o exemplo que a gente está colocando aqui no Notícias Comentadas. Meu muito obrigado a vocês, um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia.